Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje: China habilita 25 frigoríficos brasileiros para exportar carne para aquele país. Coreia do Sul reportou à Organização Mundial de Saúde Animal mais um caso de peste suína africana. Trajetória de altas ganha mais intensidade apoiada no aumento da demanda por animais terminados. Existe uma tendência à escassez de pernil de suíno marcada agora no mercado varejista para os próximos meses. Demanda está fria no mercado de reposição, o que justifica a lenta movimentação na semana. Cresce a exportação de carne bovina de janeiro a agosto deste ano. O Agora Agro já está no ar. É bem provável que a trajetória de altas ganhe ainda mais intensidade apoiada no aumento da demanda por animais terminados. Lembrando que, dentre os atributos requeridos pela China, os animais devem ser jovens, com menos de 30 meses. As boiadas que se encaixam nessa categoria recebem ágios normalmente de R$ 2 a R$ 3 sobre o preço do boi comum. As novilhas também têm sido demandadas para esse fim. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no primeiro semestre, enquanto os abates totais aumentaram 2,7%, os de novilha cresceram 21% frente ao mesmo período do ano passado. Portanto, esse cenário sugere que o produtor procure adotar tecnologias para terminar seus animais em menor tempo. Lembrando que tecnologia é qualquer processo que melhore a produção, podendo ser desde uma adequação da taxa de lotação das pastagens até o fornecimento de suplementação para os animais, sempre de acordo com as possibilidades de caixa da fazenda. Mas, de qualquer forma, a intensificação do sistema deve ser buscada não somente para atender a demanda de países específicos, mas porque aumentar a eficiência tem um objetivo simples, que é aumentar o resultado financeiro da sua atividade. No início da segunda semana de setembro, o GACC, que é um órgão de sanidade lá da China, comunicou ao nosso Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a habilitação de 25 plantas frigoríficas brasileiras para exportar carnes para a China. Dos 25 frigoríficos habilitados, 17 são de carne bovina, 6 de carne de frango e 1 de suínos e 1 de acininos. Os chineses são os maiores compradores da carne bovina brasileira. Ano passado, no total de carne bovina in natura exportada, que foi aí na casa de 1.300.000 toneladas, 24% foi para a China, ou seja, 322.000 toneladas. E com a decisão do órgão de sanidade chinês, o número de plantas habilitadas passa de 15 para 32, considerando os frigoríficos produtores de carne bovina. De todos os frigoríficos habilitados, 6 estão localizados no Mato Grosso, 4 estão no Pará, 2 no Tocantins e 2 no Mato Grosso do Sul. Já em Goiás, São Paulo e Rondônia, apenas uma planta foi habilitada por estado. Importante ressaltar que, devido aos casos de peste suína africana que acometeram os suínos no país, a demanda chinesa por carnes no mercado internacional está aquecida, tendo em vista o déficit na produção doméstica. Ou seja, o aumento da oferta de carnes no mercado internacional, ela poderia causar uma retração no preço da tonelada exportada. Entretanto, como a procura dos países asiáticos está em patamares elevados, esse cenário não é muito provável. A Coreia do Sul reportou agora à Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, o seu primeiro caso de peste suína africana. Segundo o relatório, 1.500 suínos foram abatidos em outras 2 fazendas que pertencem ao mesmo proprietário para fins preventivos. Medidas de controle foram aplicadas em todo o país, tais como controle de movimento, vigilância dentro e fora da área de contenção,
triagem, quarentena, descarte oficial de carcaças, subprodutos e resíduos, e zoneamento e desinfecção. O caso da Coreia do Sul ele foi registrado menos de 4 meses depois que o vizinho, Coreia do Norte, registrou seu primeiro surto no final de maio. E depois do intervalo, você vai ver que existe uma tendência à escassez de pernil no mercado varejista para os próximos meses. Demanda está fria no mercado de reposição, o que justifica a lenta movimentação na semana, e cresce a exportação de carne bovina de janeiro a agosto deste ano. É um minuto só, nós voltamos já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Segundo nota da presidência da Associação Paulista de Criadores de Suínos, a PCS, existe uma tendência à escassez de pernil no mercado varejista para os próximos meses. Nota-se no mercado varejista uma falta de pernil nos pontos de venda, sinalizando a médio prazo tendência de escassez do produto para os festejos de final de ano. Para o curto prazo, deve haver novos realinhamentos de preços, tanto no suíno vivo quanto no abatido. A Bolsa de Suínos de São Paulo definiu novas referências para o mercado paulista. Os valores ficaram entre R$ 92 a R$ 94 por arroba, respectivamente R$ 4,91 e R$ 5 o quilo do animal vivo nas condições da Bolsa. A demanda está fria no mercado de reposição, o que justifica a lenta movimentação desta semana. Além da qualidade fraca dos pastos, os compradores também estão retraídos, pois vêm apostando na continuidade do marasmo observado para a reposição. Contudo, por enquanto, a baixa disponibilidade de animais ela não deu espaço para que ofertas de vendas ganhassem corpo. Fato que manteve as referências praticamente estáveis na maioria dos estados pesquisados. Vale ressaltar que nos próximos dias, se houver um desajuste entre a oferta e a demanda, os preços podem perder sustentação. E para o recriador e invernista, vale ficar atento às oportunidades de negócio a preços menores no curto prazo, mesmo que as referências não caiam significativamente. Até mesmo porque, em um horizonte não muito distante, as prováveis altas no preço do boi gordo em função das compras da China devem reverberar nas cotações da reposição. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, que foram divulgados agora pela Associação das Indústrias Exportadoras de Carne Suína, a ABIEC, as exportações brasileiras de carne bovina fecharam com um volume total de 1.130.000 toneladas no acumulado de janeiro a agosto deste ano. Isso representa um crescimento de 14,2% em relação ao mesmo período do ano passado. No período, as receitas avançaram 7,5% e registraram 4,3 bilhões de dólares. No mês de agosto, os embarques somaram 150.600 toneladas e uma receita de 621 milhões de dólares. O resultado ele representa um recuo de 3,5% no volume e um avanço de 1% no faturamento ante o mês anterior. A ABIEC ela continua observando um bom ritmo de negócios durante o ano, o que vai de encontro com as projeções de crescimento para o setor agora neste ano.
Quando se observa os principais destinos, o destaque, como sempre, é a China, cujo as exportações no período de janeiro a agosto somaram 1 bilhão e 400 milhões de dólares e em receita 212 mil toneladas em volume, um crescimento de 17,3% em receita e 11% em volume. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Tereza Cristina, ela anunciou agora a abertura do mercado para a carne bovina brasileira para a Indonésia, uma iniciativa que prevê um volume aproximado de 25 mil toneladas de matéria-prima. Ao todo, são 10 plantas habilitadas para a Indonésia, para acessar este mercado. Na avaliação da CIO Halal, empresa especializada em certificação Halal, lá em Chapecó, em Santa Catarina, essa é uma iniciativa positiva. Com esta abertura, aumentará o percentual do mercado halal para as carnes brasileiras. A CIO Halal, ela acredita que pelo fato do Brasil já possuir um sistema de autocontrole instalado de alta qualidade em termos sanitários e de segurança alimentar, representado pelo Ministério da Agricultura, além da elevada qualidade do sistema halal brasileiro, haverá novos anúncios como esses. A Indonésia passa a ser um case porque ele é o maior país islâmico do mundo. A CIO Halal conta com habilitação para a Indonésia e está à disposição do mercado para dar suporte no que tange à certificação halal, que é um selo que atesta a qualidade da origem da carne, principalmente a nossa brasileira. Vale lembrar, pelo segundo ano consecutivo, o Brasil é o maior produtor e exportador de carne halal do mundo, à frente dos Estados Unidos e também da Austrália. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre educação no agro, vamos falar sobre cursos, vamos falar sobre capacitação. É um minutinho só, nós voltamos já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno, 62 3506 9800. Eu vou conversar agora com Leider Rodrigues Nunes. O Leider ele é doutorando em Ciências Empresariais, mestre em Recursos Humanos e é diretor da Faculdade de Gestão e Inovação no município de Jataí, um dos mais prósperos municípios do estado de Goiás. Leider, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui e eu tenho certeza absoluta que você que está nos acompanhando vai gostar da conversa que nós vamos ter, porque essa conversa trata de educação, cultura, conhecimento. É um grupo de fatores para a gente ter, vamos dizer assim, um equilíbrio maior na nossa atividade e sobressair com excelência. Muito obrigado, Leider. Eu que agradeço o convite, agradeço aos telespectadores também pela companhia que nós vamos ter aí ao longo dessa entrevista. Se Deus quiser. E para bater o martelo nas credenciais do Leider, o Leider escreveu um livro, O Segredo da Venda em 360 Graus, e também O Poder Essencial. São 2 livros excelentes. Esse daqui já está na 2ª edição, né? Isso. E está lançando mais um aí. Então, é uma pessoa que tem gabarito para discutir uma série de coisas, principalmente dentro da educação. Leider, você vem fazendo um trabalho na área de educação, na área de gestão do agronegócio,
vem ensinando as pessoas como se comportar diante do seu negócio. Como é que você vê esse crescimento, a busca por informação, a procura por informação? Como é que você enxerga isso aí? Nós temos um grande desafio que é o tamanho do nosso país, né? As pessoas às vezes criticam as iniciativas do próprio governo de levar a educação à distância como um dos pilares do crescimento da oferta de cursos no Brasil. Infelizmente, num país de dimensões continentais, isso é necessário, porque às vezes as escolas não conseguem. Por exemplo, nós temos cidades, hoje nós temos uma pós-graduação na área de gestão do agronegócio que está no mercado de Sinop, por exemplo. Os professores de Goiânia ou de São Paulo têm que deslocar 1.000 quilômetros, 1.000 e poucos quilômetros para atender os alunos que estão lá. Então, a educação à distância, ela dá condição de reduzir custo e de levar esses programas a cada vez mais pessoas. Porque só tem duas coisas que trazem resultado na vida e nas organizações. Uma é a atitude, é a ação, e outra é o conhecimento. Porque se você não tem o resultado que você gostaria de ter, apenas dois fatores vão estar te limitando. Ou você não sabe fazer, ou você não teve iniciativa. Porque se eu não sei fazer e tenho iniciativa, eu até costumo dizer que pior negócio é quando você empodera alguém que não tem conhecimento. Porque pior do que andar devagar é correr para o lado errado. Ele sai louco correndo, monta um negócio, abre uma empresa, investe, compra uma fazenda ou às vezes investe na agricultura. Nós tivemos muitos produtores de pecuária aí há 5, 6, 8 anos atrás que compraram máquinas, investiram para entrar na agricultura e de repente, depois de 2, 3 anos, tiveram que absorver o prejuízo. Porque pior do que você caminhar é correr para o lado errado. Não adiantou ir numa velocidade muito grande porque ele não tinha conhecimento sobre o negócio. E uma coisa que você falou me leva a uma reflexão. É muito comum as pessoas olharem e falar assim, nossa, aquele fazendeiro lá, ele está rico, ele é rico. Só que ninguém vê as pingas que ele toma, os tombos que ele levou para chegar até ali. Pode ter certeza absoluta, quando você vê uma pessoa de sucesso, ele planejou muito, ele queimou muito fosfato, vamos dizer assim, para poder chegar até ali. Não é simplesmente comprar uma terra, encher ela de boi, ou comprar um trator, uma plantadeira e colocar soja. Não é desse jeito. Existe uma série de fatores que você tem que conhecer para poder tocar qualquer negócio, inclusive a sua própria vida, a sua vida particular, né, Leida? Hoje nós temos um desafio muito grande. Com o advento da tecnologia, o mundo se tornou mais competitivo. Rápido, né? E mais rápido. Há 15 anos atrás, uma empresa começava a ter problemas financeiros, ela demorava 3 anos para sair do mercado. Hoje, uma empresa começa a ter problemas financeiros e em 6 meses ela está em recuperação judicial. Ou fechada, né? Ou simplesmente o empresário joga a chave por baixo da porta, absorve o prejuízo e fecha o negócio para não continuar levando prejuízo. E grande parte dessas empresas que estão fechando as portas hoje não é por causa de crise. Crise é uma desculpa que o empresário, que hoje não está sendo bem sucedido, tem. Simplesmente é mais fácil atribuir a crise do que a educação, do que ao planejamento, do que a gestão. Falta de conhecimento no geral, né? A falta de conhecimento no geral e a falta realmente de ação, porque hoje, se você monta, por exemplo, nas próprias empresas do agronegócio. Se eu tenho uma fazenda hoje, eu também sou produtor, né? Hoje nós temos uma pequena propriedade lá no município de Jataí que produz gado de corte e leite, que é um grande desafio. Mas o leite, por exemplo, hoje, você tem um leite que é cotado hoje a R$ 1,95, R$ 1,05. Casos que não pagam nem o custo de produção, nem compensa você tirar leite. Não paga o custo de produção, né? Não paga o custo de produção. E quando a gente fala de agricultura, de pecuária 4.0, a gente já está falando no produtor que vai vender direto ao consumidor final, sem intermediário. Então nós estamos indo, eu assumi a propriedade lá 3 meses atrás, nós já estamos indo no sentido de conseguir os selos necessários para que a gente possa vender o queijo lá na ponta, para que a gente possa vender o produto industrializado lá na ponta. Ah, mas isso é difícil de gerir. Não vai ser fácil ganhar dinheiro. Não. Ou você vai para ganhos de gestão, para investimentos e realmente inova no campo, ou você vai ter dificuldade
de trocar a caminhonete no final do ano, de pagar a faculdade dos meninos e até mesmo de manter a sua terra, né? De reformar cerca, de reformar pasto. O que não fica barato, né, O que Leandro? não fica barato. Hoje você partir para reformar um pasto, arrumar cerca, mexer num curral, prepara porque a pancada é muito forte. E uma coisa que se observa no campo, né? O produtor ganhou muito dinheiro há alguns anos atrás comprando uma terra, desmatando essa terra e produzindo nela 5, 6, 10 anos. Depois que ele estava nessa terra há 10 anos, ele havia comprado uma terra de R$1.000 o hectare e tinha uma propriedade de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30, 40 mil hectare. Hoje esses ganhos já não são mais observados. O caminho já não é mais esse. O caminho já não é mais esse. Então, o produtor hoje ele tem que ganhar na gestão do negócio. Os ganhos já estão na gestão. E os ganhos na gestão você tem alguns limitadores. Você tem limitadores biológicos e você tem limitadores climáticos que trazem um impacto muito grande para o campo. Se você tem esses limitadores, por exemplo, nós tínhamos no começo do século, uma soja de 45 sacos por hectare. Hoje se fala em 75. De 45 a 70, a 75, a 65, 70, 75, depende de talhão, nós não estamos falando em produtividade da fazenda como um todo, mas já se tem talhões a 70 sacos, 75 sacos. Quando você fala desse crescimento, é fácil você sair, é mais provável você sair de 45 para 75 do que de 75 para 120. Ah, não resta dúvida. Então, como é que vão ser os ganhos financeiros da propriedade, já que nós temos uma condição climática muito desfavorável nos próximos 10 anos e um incremento de ganho biológico muito menor nos próximos 10 anos? De onde nós vamos tirar o crescimento realmente da receita e da rentabilidade dos negócios? Pode falar. Esse é o grande desafio. Então, se o produtor não melhorar a gestão, não observar as tendências de mercado e não começar a pensar no armazém na própria fazenda, em educar e se educar os seus colaboradores e se educar para o mercado financeiro, se educar para novas tendências de maquinário, de produção de combustíveis na fazenda, de utilização de combustíveis na fazenda, de observar a própria vocação da propriedade, para que não faça loucura, para que não faça bobeira. Se a vocação da propriedade é X, não adianta querer colocar Y lá dentro. Não vai para frente. Não vai para frente. E arriscar de forma mais planejada. Você está falando aí, eu estou viajando. E estou viajando na seguinte situação. Eu sei que você deve estar se perguntando o seguinte: muito bonito, muito boa, conversa excelente, mas precisa de dinheiro para fazer isso. Concordo em gênero, número e grau, que sem dinheiro você não chega lá. Agora, o que nós precisamos também é que os nossos políticos coloquem a mão na cabeça, a mão na consciência, converse com seu travesseiro e pense assim: o agronegócio é o que está salvando o nosso país. É a locomotiva, é o motor desse nosso país. É ele que está gerando emprego e gerando divisas. Então, deveria, por parte de governo, não aumentar impostos e sim facilitar a vida do produtor, porque eu sei que tem muita gente que está a fim de crescer. A educação é uma das ferramentas, o conhecimento é uma das ferramentas. Condições nós temos sim para aumentar a produção de leite, produtividade de carne, enfim, tudo. Agora, precisa também de condições. E a financeira é uma delas que às vezes não depende de nós, depende de programas de governos estaduais e governo federal. Toninho, o governo ele foi durante muito tempo, né, uma visão menos liberal no tocante ao governo, faz com que o governo se sinta responsável Sim. pelo crescimento do país. Verdade. Numa visão mais liberal, o governo se torna o provedor de oportunidade. Só isso. Se você pega hoje, por exemplo, hoje dentro Jataí tem a maior usina de etanol do mundo, que é a Raízen, produz etanol, um combustível verde, renovável, que não depende de uma matriz fóssil, que seria, digamos assim, nós poderíamos hoje no Brasil termos autonomia de combustível sem poluir o meio ambiente como é necessário. Mas imagina o seguinte, a Raízen produz um etanol que é vendido a R$1 e alguma coisa para a Petrobras, Petrobras mistura a água, leva isso de volta para um posto em Jataí que vai revender a R$3. De
alguma coisa para R$3 é a ineficiência do nosso Estado. Claro. E o pior é o seguinte, o produtor rural, que tem todos os riscos da atividade, o risco climático, o risco biológico, maior investimento hoje está na produção, né, de novas variedades, na produção de novos fertilizantes, de defensivos. Esse produtor corre o maior risco e tem a menor remuneração. Infelizmente. Bom, eu conversei com o Leider. O Leider é um empresário do setor da educação, vamos dizer assim. Leider, muito obrigado pela essa conversa, pela sua participação aqui. E eu espero tê-lo mais vezes aqui no nosso programa, ok? Vamos voltar com certeza, Toninho. Se Deus quiser. E o programa Agora Agro chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Você nunca achará o arco-íris se você estiver olhando para baixo. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.